espero que estejam todos bem. Nós vamos conversar um pouquinho aqui. No seu livro didático, na página 19, nós vamos falar um pouquinho aqui na seção de prática de escrita. Vamos recapitular algumas coisas a respeito da dissertação escolar. E para que isso aconteça, nós vamos usar um texto como base, que é o texto Avenida Rio Branco, Lixo ou Cultura. E é um texto que você precisa ler primeiramente para que depois nós venhamos a discutir. Dá uma pausa no vídeo aí, faça a sua leitura e daqui a alguns minutinhos a gente retorna. Eu vou ficar aqui quietinho esperando você, tá bom? Muito bem, você já fez a leitura do texto? Então vamos lá. Nós temos aí um texto cheio de opinião, cheio de argumentação, um texto cheio de razões, porque essa é a função do texto dissertativo e também da dissertação escolar. É apresentar as suas opiniões e as suas razões acerca de um determinado assunto, que seja um assunto de interesse, de relevância na sociedade, na comunidade onde você se localiza. A questão número 1 aí do texto, na página 20, acompanha comigo aí, diz o seguinte: considerando a estrutura da dissertação, a Avenida Rio Branco, Lixo ou Cultura, preencha o quadro a seguir. O que você vai fazer aqui? Você vai considerar as partes da dissertação, as partes que o texto deve ter. E eu quero que você preste bastante atenção, porque são partes que o seu texto, as suas dissertações escolares, também precisam ter. Ele precisa de uma contextualização, a tese da autora, a discussão da situação problema por meio dos argumentos e contra-argumentos, onde ela argumenta a sua tese, ela tenta fundamentar a sua tese, a atualização do caso apresentado no início e a avaliação final da situação problema. E agora você deve localizar em que parágrafo essas informações estão. Onde que a autora do texto faz a contextualização do assunto? Ela apresenta esse assunto lá no final do texto, lá no meio do texto, lá no último parágrafo? Não, né? É óbvio que a contextualização deve ser a primeira coisa que acontece numa dissertação escolar, porque é onde você apresenta um geral da situação, traz o leitor para compreender o estado atual das coisas, para apresentar o problema, a opinião e a argumentação para a solução daquele problema. Então, tá aí no primeiro parágrafo a contextualização. Agora me diga em que parágrafo está a tese da autora. Volta lá no texto, releia, sublinhe a tese e anote aqui em que parágrafo ela está. Vou deixar você fazer essa procura. Assim também você vai me dizer em quais parágrafos estão presentes os argumentos que ela utiliza para defender a sua tese. E há algum parágrafo de retomada desse caso? Se ela retoma o assunto que ela contou lá no início de alguma forma, ela volta a uma situação que já foi citada anteriormente, você vai citar aí em qual parágrafo essa retomada acontece. E uma avaliação final do problema. Há um momento em que ela faz uma avaliação final, onde ela faz aquele apanhado geral de como as coisas estão mediante todo aquele problema que foi citado. Se há essa opinião pessoal, essa avaliação final da autora a respeito do problema, você coloca em que parágrafo isso está. Se você não localizar as informações no texto, você escreve aí que não há essa informação no texto. No restante da página 20, aí, o que você vai fazer? Você vai perceber como está dividido o texto, de que partes ele é composto, quais são os assuntos que compõem cada parágrafo. Então as perguntas que se seguem aí vão fazer com que você localize essas informações dentro do texto e faça aqui as suas anotações, ok? Eu quero que você complete essa atividade até a página 22, na questão número 8, retomando o texto e fazendo as comparações, comparando os argumentos, comparando as propostas e contrapropostas, os contra-argumentos que estão presentes no texto, para que você possa ter um bom entendimento de como esse texto foi estruturado e que elementos você pode utilizar para estruturar os seus textos também no futuro. Então eu vou deixar você fazer essa atividade aqui e nós retomamos numa aula posterior com a correção. Ok? Bom trabalho para vocês!